no Ancelotti, mas não no Lancelotti, né? É real que ele falou que é um deepfake? Tem o trecho, por favor? Se você quiser falar sobre o vídeo que apareceu da criança e tudo mais, e explicar para todo mundo. Porque muita gente está no chat agradecendo a gente ter convidado o senhor, que a gente está aqui hoje. A primeira questão, não existe interlocutor. Isso passou pela Polícia Civil, pelo Ministério Público, passou pela Justiça. Passou pelo perito. Porque é uma montagem, é um deepfake. Não há o interlocutor. Isso está eu lembrei aquela questão do deepfake porque o servidor é no Uruguai. Foi o que eu imaginei. Eu passei por... Foi o que imaginou? Pela... É que assim, esses podcasts, os caras eles entram no modo meio automático e vão só opinando, né? Deepfake, isso já passou, porra. Veja só, a estratégia... Eu tenho que tomar cuidado, né? A estratégia de defesa do Lancelotti foi assim, apoiadores na internet ficaram chamando supostos peritos para fazerem supostas perícias que não fizeram perícia na prática, enquanto que o vídeo foi periciado por peritos de verdade e foi demonstrado que é verdadeiro. Isso se junta a um conjunto material antigo e acusações antigas, inclusive uma estranha história envolvendo um carro pago para alguém. Tem umas histórias aí que tornam tudo isso muito mal explicado, né? Para dizer o mínimo. Para dizer o que todo mundo vê, todo mundo sabe, enfim, né? Eu me surpreendo, tá? Porque tem um elemento de psicopatia em um sujeito desses continuar presente no debate público e continuar falando e opinando. Eu fico um tanto quanto surpreso, tá? Com a obstinação desses caras. Eu me surpreendo com a obstinação. A obstinação é a cara de pau. Porque um sujeito que continua e vai e fica falando, cara tem que querer muito essas posições de poder e destaque que ele tem, né? Puta que pariu. E aí o Robson Constantino mandou, a igreja não vai afastar o sujeito? Eu me pergunto, a igreja não vai afastar? Eu já conversei com muitos amigos católicos, muitos, né? Não, é complicado. É complicado? Vocês acham complicado? Eu não vou nem falar das aberrações teológicas dele. Eu não vou falar dos posicionamentos políticos, né? Do uso da batina, da posição dele para ser um militante de um grupo político. Convém para uma igreja manter isso? Eu acho isso, né? Eu acho isso assustador. Ah, não, mas tem a política interna. Entendi, então tem uma política interna. Tá bom então, né, cara? Tá bom. Não deveria ser tão complicado. Certas coisas deveriam ser bem simples e bem óbvias. Há um vídeo aí rodando, né? Vocês sabem no vídeo falando que tem uma figura, eu não sei quem é, tá? E, pô, as imagens são dentro, não sei se é uma sacristia, mas havia até uma imagem de uma santa, cara. Tem uma parada assim, isso atinge demais a imagem da instituição. E aí esse é o ponto, né? Eu cobro dos evangélicos críticas muito duras sobre o avanço desse neopentecostalismo picareta. E aí a gente tem que cobrar dos católicos sobre isso, né? Campanhas duras. Isso é horrível, cara. Isso é horrível. Eu não lembro se em 2020, que foi quando esses vídeos começaram a rodar, se já tinha um deepfake tão avançado. Não, eu imagina, acho que não. É assim, falar que é deepfake é no mínimo... É cômico, tá? É cômico. Mas assim, né, pra ser honesto, assim, o Brasil é um país de leniência com o absurdo, né? O absurdo é o tempo todo relativizado, o absurdo permanece, o absurdo é muito persistente no Brasil. Então, as pessoas vão indo, né? As coisas vão andando e tal, as pessoas vão nem ligando. Vamos mudar de assunto. Então vai, né? Então vai. Então, quando você silencia, o absurdo continua, né? Então o Oruan continua, o Pastor Mirim continua, o Marçal continua, o delegado não sei o que continua, né? O Lancelotti continua. Todos eles vão continuando, né? Porque todo mundo vai relaxando o espírito. A gente relaxa demais o espírito. E se a gente relaxa o espírito é porque talvez a gente não tenha limites, né? A gente meio que aceita tudo. O brasileiro aceita tudo. O brasileiro se parece muito com aquele conceito criado pelo Bolsonaro, que é um conceito sofisticado. É o conceito mais sofisticado criado pelo Bolsonaro no período do Covid, e temos que dar crédito porque tem muita sabedoria naquela fala do Bolsonaro. E eu não devoto ao Bolsonaro assim ser um completo retardado. Ele é um retardado, mas ele tem intuições poderosas. Quando ele falou na época do Covid, olha, o brasileiro é o seguinte, pô, não vai morrer de Covid não. O brasileiro gosta de nadar no esgoto. Lembra do nadar no esgoto? Lembro. O que ele estava falando?
Que o brasileiro desenvolveu um grande sistema de anticorpos por nadar no esgoto. Não, nem todo brasileiro nada no esgoto, se eu fosse levar no pé da letra. O que ele tá falando, no fundo, é... A gente é ruim, a gente é adaptável. O brasileiro tá acostumado a lidar com circunstâncias bizarras. E aí ele se acostuma com as circunstâncias bizarras. As circunstâncias bizarras passam a fazer parte dele. Lógico que você vai fazer uma regra de 3 e adequar isso a um aspecto de imunização. Mas, poxa, tem uma profundidade que o lidar com o esgoto é tudo sobre nós. Volto a falar, o Daniel Kahneman, no livro Rápido e Devagar, eu venho citando esse livro, que é um dos livros que eu tô maratonando vários livros ao mesmo tempo. Esse livro ele fala que o cérebro tem 2 sistemas, né? Um sistema que é o rápido, chama de sistema 1, que é o sistema rápido intuitivo, que faz associações rápidas, e em geral ele acerta, mas ele comete erros e te cria erros de julgamento, e tem um sistema 2 que ele é mais racional. O sistema 1, ele trabalha com dados que você tem do ambiente, da realidade, trabalha com padrões recentes e tal. E ele te acostuma ao absurdo, porque você começa a ver, se eu estou nessa rua, essa rua tem essa sujeira, a sujeira faz parte dessa rua. Sujeira e rua não há problema. Que inclusive tem a ver com a própria teoria da janela quebrada, né? Então se você vai mantendo um ambiente que é permanentemente limpo, se quebra uma janela, se suja algo, você arruma rápido, o cérebro da pessoa se acostuma. Eu tenho que estar num lugar arrumado, se o lugar estiver desarrumado, aquilo faz mal para ela. O brasileiro, como a regra é a esculhambação, em todo quanto é canto, então o brasileiro se adapta, ele nada no esgoto, né? O raciocínio intuitivo do brasileiro o leva a viver no absurdo. E aí você naturaliza e você acha que o absurdo é parte da tua cultura, é parte do seu ser. E aí se torna muito difícil te tirar do absurdo, porque tirar do absurdo te obriga a desacostumar com padrões que o teu cérebro criou. Sabe? Isso é muito, muito ruim. Então, a lógica do Bolsonaro, né? Ela tem uma sabedoria ali, né? Mas ela também pressupõe uma leniência, porque o Bolsonaro argumentou aquilo de modo a falar, viu, isso é uma vantagem que nós temos aí. Isso não é uma vantagem, é uma gigantesca desvantagem. Isso é uma desvantagem cultural, isso nos coloca sempre numa posição menor. Você não cria complexidade, você não cria convívio, você não cria nada decente quando você se acostuma com o absurdo, certo? Cultura é sobre ordenar o mundo de uma determinada maneira, e é também sobre ordenar o mundo de determinada maneira, e ordenar de modo a melhorá-lo. Se adaptar à merda não é cultura. Você elimina a merda, você dá ordem naquilo. Então parece que a gente perde a cultura e a gente se bestializa. Por quê? Porque o nosso próprio sistema intuitivo é feito para quando a gente vive em estado de natureza, né? Tá. O Rafael só rolou tudo agora, Renan. É verdade. Por isso, reparem, quando o Jordan Peterson falava do negócio do arrume o seu quarto, né? O arrume o seu quarto de Jordan Peterson era sobre isso. Ordene seu ambiente, bote ordem. Reparem que quando você começa a arrumar seu quarto, você começa a ordenar o resto da tua vida. E repara que quando você começa a ter várias vezes isso acontece pra mim, tá? Quando eu tô tenso, eu tenho um problema, eu tô sofrendo um ataque jurídico, alguma coisa, você começa a parar de ir na academia, você passa a comer pior, você para de arrumar o quarto direito, você para com hábitos que são bons. E isso te desconstrói. E na verdade, você estará sempre melhor e mais rápido para lidar com os problemas quando você está construído. Então, nos momentos de dor na vida, você tem que se amparar nos seus bons hábitos que te ordenam. Mesmo quando parece que aquilo é uma perda de tempo. Lutar para se ordenar. Tem uma coisa, assim, às vezes eu vejo crianças oriundas de famílias... Eu já vi isso, já vi até vídeo sobre isso. Famílias complicadas, né, famílias perturbadas. Aí as crianças, elas desenvolvem sistemas de defesa em que elas ordenam o quarto. A menina tem pais bêbados e complicados. Aí a menina ou o menino, eles começam a ser muito organizados, até obsessivos, porque é uma maneira deles se defenderem contra o mundo em volta, né? Tipo, aí vão ordenando o mundinho deles. E é isso, assim, se ordenem, né? A gente tem que se ordenar. E a gente, como sociedade, a gente não se ordena. Esse ordenamento, se a gente olha, eu fui cair nesses autores aí pós-modernos, de esquerda, né? A esse ordenamento eles dão o nome de fascismo. A esse ordenamento, essas esquerdas contemporâneas dão o nome de fascismo. E pelo contrário, eles acham que, né, hierarquias e ordem e tal, elas pressupõem um exercício de poder, de força, de hierarquias, de imposições, de negar o diferente. Então por que não viver num quarto bagunçado? Por que não lidar com o marginal, o que está à margem? Olha, ordenar no fundo é uma forma de manter o capitalismo, sabe? É umas piras assim horrorosas.
E a gente tem que destruir essas piras horrorosas.